Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês e quero dar continuidade ao assunto da qual nós dissemos que iríamos falar. Eu disse em outra oportunidade que provavelmente faríamos alguns vídeos a respeito do assunto e é isso que nós vamos fazer. Antes eu quero dizer a você que se você puder, né, você pode se inscrever no nosso canal, pode fazer um comentário no nosso canal e dar like, que é o que vai nos ajudar a prosseguirmos com o nosso intento de levar a verdade às pessoas. E agora, sem mais delongas, eu já gostaria de entrar rapidamente no assunto. O assunto é a necessidade do arrependimento, a importância de nos arrependermos. Esse arrependimento é o genuíno arrependimento. Nós temos muitos testemunhos, ou digamos assim, nós sabemos de muitas pessoas que disseram ter se arrependido, quando na verdade foi apenas um sentimento de remorso. O genuíno arrependimento, ele é aquele que muda de direção, que deixa de fazer algumas coisas para fazer coisas novas. O próprio Evangelho, a própria Bíblia Sagrada diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Esta pessoa se arrependeu genuinamente, deixou os seus caminhos passados e agora entrou por um outro caminho, a verdade. E isso só é possível quando se trata de um arrependimento genuíno. Eu quero ler para você aqui um texto que está no livro do Dr. Robert Richards. É um excelente escritor, uma pessoa que tem muita, digamos, competência para falar do assunto e eu acho muito importante os seus dizeres, por isso quero compartilhar com vocês a respeito do arrependimento. E como disse, sem muita delonga, vamos direto ao que nos interessa, ok? Diz aqui, a respeito daquilo que nós queremos dizer sobre a necessidade do arrependimento. Por que a necessidade do arrependimento? Ora, ele sempre foi necessário, a vida toda foi necessário. Mas ele tem um trecho aqui do livro que ele diz algo que eu achei bastante significativo para que nós pudéssemos fazer a introdução do nosso assunto. Ele diz assim: é chegada a hora. Os sinais são nefastos e ameaçadores. Existe uma urgência divina no ar. A única esperança que nos leva a crer num futuro para essa geração é o arrependimento. E aqui deixa aqui uma observação para o povo de Deus. Para essa geração, não é? A única esperança que nos leva a crer num futuro para essa geração é o arrependimento do povo de Deus. Olha que coisa interessante. Agora, por que um arrependimento por parte do povo de Deus? Porque uma vez que o povo de Deus, eles realmente estejam arrependidos, isso fará com que nas suas vidas flua algo que vá, qual o termo a ser usado? Que vá fazer com que as pessoas lá fora sejam influenciadas, sejam impactadas, essa é a palavra mais correta. Então, o arrependimento do povo de Deus fará com que estas pessoas, arrependidas genuinamente, possam impactar a vida das pessoas lá fora. Eu quero dizer a vocês que eu não estou aqui fazendo uma crítica ou menosprezando as pessoas ou
beneficiando uns em detrimento a outros. Não. Eu estou dizendo algo que é conhecido por nós de uma forma muito clara, porque as Escrituras dizem desta maneira. Todos somos criaturas de Deus. A partir do momento em que nós nos arrependemos, a partir do momento em que nós fomos encontrados por Jesus Cristo, nós passamos então, por meio de Jesus Cristo, a sermos filhos de Deus. Isso não sou eu quem diz. E se houvesse a necessidade de que eu fosse dizer isso, então eu estaria respaldado pela palavra de Deus. Então, há uma necessidade urgente que o povo de Deus se arrependa. E eu tenho aqui 3 pontos para nós estarmos discutindo a respeito. O primeiro ponto é o seguinte: o pecado desmensurado em meio ao povo de Deus, incluindo os baixos índices da compreensão a respeito da gravidade implicada. Além disso, podemos citar a perda do temor de Deus, o que historicamente tem sido mostrado fatal. Essa é uma realidade dentro, podemos chamar, dentro daqueles que são ou que dizem ser o povo de Deus, não é? Então, o pecado desmensurado em meio ao povo de Deus. Mas como? Você está me dizendo algo que não pode acontecer. Ora, como não? Você está diante de um pecador. Você está diante de um pecador e eu creio estar diante de muitos pecadores, de dezenas de pecadores, não é isso? Então, todos somos pecadores. Todos somos pecadores indistintamente. Porém, existe aquele que leva menos a sério essa questão do pecado que nós cometemos e fere a Deus, não é? E as pessoas, então, de modo deliberado, eles vivem numa vida de pecado, mesmo estando dentro, por assim dizer, da igreja, digamos assim, mesmo chamando-os ou intitulando a si mesmo como povo de Deus, as pessoas vivem pecando deliberadamente. Então, isto é um perigo, e não, você há de convir comigo que isto é uma realidade, é um fato, tem acontecido realmente isso no meio do povo de Deus. Então, isto acontecendo no meio do povo de Deus, é preciso que este povo tenha um arrependimento genuíno, deixe as suas práticas perversas para estar se juntando ao corpo de Cristo de uma maneira mais contundente, de modo que assim haja no meio do povo de Deus condições de impactarmos as outras pessoas. Então, este é um problema que vem acontecendo no meio do povo de Deus. E há necessidade de arrependimento. O pecado desmensurado em meio ao povo de Deus é algo muito, mas muito preocupante nos dias que nós estamos vivendo. Outra coisa, existe aí, meus irmãos, a pouca compreensão da palavra de Deus, não é? As pessoas não se dão conta da necessidade de nós estarmos conhecendo a palavra de Deus. Se não me falha a memória, na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 18, se não me falha a memória, diz o seguinte: você deve... vamos lá ver, para que nós não estejamos falando algo que não seja o que está escrito, ok? Então, lá na Bíblia Sagrada, na segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, não é? E no versículo 18, eu quero acreditar, não é? Diz
o seguinte, deixa eu ver aqui, para não dizer algo que não está condizendo com a realidade. Segunda carta, capítulo 3, versos 18. Diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em outra passagem bíblica, e agora eu não vou dizer o capítulo e nem o livro, para que eu não incorra em erro, mas diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esta sequência que nós damos em nossa vida, em estarmos dando continuidade no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, serve para que as nossas vidas possam ser fortalecidas ainda mais, para que tenhamos condições de enfrentarmos a situação que todo o povo de Deus, não é que ele vai viver, ele já está vivendo na face da terra. E as coisas, não para que nós estejamos assustados, pois uma vez que nós somos filhos de Deus, firmados em Cristo Jesus e na sua palavra, nós não tememos o mal. Porém, isto serve para que nós estejamos atentos ao que está acontecendo. Então, quanto mais você busca a presença de Deus, quanto mais você procura aprender a palavra de Deus, você será uma pessoa preparada para aquilo que está por vir, e não há como escaparmos dessa situação. Não é verdade? Existe uma série de opiniões a respeito de estarmos aqui quando o pior acontecer. Não, o povo de Deus não estará mais aqui. Mas esta é uma outra questão. De qualquer modo, o que nós precisamos realmente é de nos arrependermos. Há aqui o segundo ponto, que nos leva a estarmos pensando em estarmos nos voltando para Deus em um arrependimento genuíno. Diz o seguinte: a crescente e possivelmente fatal, não é? Ignorância em relação às Escrituras, levando muitos, por conseguinte, a buscar literaturas criadas por homens. Literaturas criadas por homens. Conceitos de opinião particular que nem sempre são verídicas, mas não passam de especulações. Isso é um perigo muito grande para nós, o povo de Deus, e para qualquer outra pessoa que se vale de opiniões de outras pessoas sem que seja feita uma análise profunda da questão. Quando você age dessa maneira, é o que a Bíblia Sagrada diz: você é levado de um lado para o outro como nuvem sem chuva, não é verdade? E isto não é bom para as nossas vidas. Aqui uma terceira questão. Existe uma carência em níveis estarrecedores de lideranças espirituais. Aparentemente, temos políticos no lugar de estadistas espirituais. Você sabe o risco que nós corremos com isso? É muito grande o risco que nós corremos com isso. De estarmos à mercê de pessoas que têm ocupado o púlpito das igrejas, que têm, de certo modo, usado meios de transmissões, de comunicações, para trazerem suas opiniões particulares com respeito a assuntos que envolvem a vida das pessoas. Quando se trata da vida da pessoa, se trata da alma da pessoa, é necessário que haja muita responsabilidade, porque nós não estamos tratando de algo supérfluo, não estamos tratando de algo que pode ser menosprezado. A alma das pessoas, a nossa alma, não pode ser menosprezada, não deve ser menosprezada. Por isso nós precisamos estarmos atentos a essas questões, para que não venhamos a nos encontrar em encruzilhadas em nossas vidas, mas que nós possamos saber exatamente o caminho a ser seguido. Quando nós nos depararmos
com algo que chama a nossa atenção e pode trazer-nos dúvida. É bom que nós tenhamos uma opinião formada dentro daquilo que foi pesquisado, analisado de modo profundo, para que nós então possamos tomar a nossa decisão do caminho a ser seguido. Então, meus amados, aqui está esta questão que é muito importante para as nossas vidas, o arrependimento. O que nós temos visto, é que não existe um certo interesse pela questão do arrependimento. Nós já vimos o quanto ele é importante. Mas vamos imaginar aqui que nós estivéssemos diante de Deus. Isso é uma realidade, mas eu estou dizendo para nós darmos um exemplo daquilo que eu quero dizer. Se nós estamos ou estivermos diante de Deus, e aí nós temos que tratar com Deus. Este é o nosso último, a nossa última estadia na face da terra. E agora nós temos que tratar com o nosso Deus. Se Deus fosse tratar conosco, sem que nós tivéssemos um advogado, o Senhor Jesus Cristo, o que seria das nossas vidas? Como é que nós poderíamos comparecer diante da presença de Deus? Não haveria como. Nós seríamos julgados, e isto vai acontecer. Nós vamos ser julgados, todos seremos julgados, de acordo com aquilo que nós fizermos aqui nessa vida. Então, para que haja uma oportunidade de defesa diante do nosso Criador, você precisa ter Jesus Cristo em sua vida. E para que você tenha Jesus Cristo em sua vida, é preciso que você se arrependa, que haja arrependimento. É interessante notar que se você conversar com algumas pessoas cuja vida é pautada, eu já disse isso no outro vídeo, de uma forma equilibrada, são pessoas que elas se caracterizam, não é? Por uma vida sossegada. São pessoas que aparentemente não fazem mal para ninguém. São pessoas que cuidam de um modo particular das suas próprias vidas. Então, esse tipo de pessoas inteligentes, entende? Pessoas que têm um pouco mais de QI, essas coisas. Essas pessoas são as mais difíceis de lidar com elas. Porque essas pessoas se apegam no fato de que eles imaginam não dever nada. Eu não faço nada para ninguém, eu não tenho nada contra ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não me prostituo, não sou um adúltero, não é? Estas coisas, eu estou livre delas. E por isso, eles se apegam em si mesmos e nas suas boas obras. E alegam que desta maneira têm a oportunidade de se apresentarem diante de Deus sem que Deus os condene. Isso é um erro muito grande. A Bíblia nos mostra de uma forma muito clara que a partir do momento em que nós nascemos, nós já nascemos em pecado. E este pecado chamado o pecado original é que traz sobre nós uma condenação que só poderá ser desfeita mediante o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, mediante a vida do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, estas pessoas pensam não ser necessário o arrependimento, mas é necessário o arrependimento. Sem arrependimento, ninguém verá a Deus. Sem um arrependimento genuíno, sem uma entrega genuína das nossas vidas na mão do nosso Criador, nós fatalmente seremos condenados. E isso nós não queremos. Diz a Bíblia Sagrada, o que não daria o homem pela salvação da sua alma. Essa é uma realidade, mas é uma realidade muito profunda, sabe? É uma realidade muito profunda, que não deve ser menosprezada.
não deve ser olhada apenas pelo prisma de um QI elevado que tira suas próprias conclusões de uma mente caída. Uma mente caída. Então, estas formulações feitas pela nossa própria mente, sem que haja um respaldo daquilo que é a verdade, só nos fará entrarmos por um caminho ainda muito mais perigoso. Por isso eu chamo a sua atenção para que nós possamos estarmos atentos à necessidade de estarmos nos arrependendo. Fica aqui o meu muito obrigado. Digo a você que nós estaremos continuando com este assunto, trazendo mais sobre o arrependimento. Existe muito mais a ser dito e eu convido você a estar comigo para que nós possamos juntos estarmos aprendendo sobre este assunto e procurando estarmos diante do nosso coração, do nosso Criador, arrependendo-nos a cada dia, pedindo perdão a cada dia e nos voltando para o nosso Criador, para que então sejamos dignos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, de alcançarmos a salvação das nossas almas. Até lá!